Vamos lá. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 24 para vocês do sexto ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje, gente, nós vamos estudar a história do basquetebol. Nós vamos conhecer o seu criador, né? E vamos ver um pouquinho sobre os primeiros jogos e as primeiras regras, conhecendo a sua evolução até os dias de hoje, os dias atuais. Tá bom, pessoal? Nós vamos também, conhecer alguns atletas que fizeram história na modalidade e nós vamos conhecer, estudar e ver o começo do basquete, quando que ele veio para o Brasil, tá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os principais desportos. O que é o basquetebol, pessoal? Aquele esporte que a gente fica batendo a bola e tem que jogar a bola no cesto, né? Bem, o basquetebol, ele é um esporte coletivo, foi criado nos Estados Unidos e ele é praticado, gente, no mundo todo. O seu nome, basquetebol, está relacionado com dois dos seus elementos principais. A cesta, né, que em inglês chama basquete, e a bola, que é ball em inglês também. Desde a sua criação até os dias de hoje, o basquete se desenvolveu bastante, ele mudou muito, né? E algumas regras elas mudam e o basquete hoje, segundo o site especializado, né, Total Sport Tech, o segundo esporte mais popular do mundo, atrás apenas do futebol. Aqui, gente, é um documento, né, onde o criador do basquete, James Naismith, escreveu as 13 regras originais do basquetebol. Ele foi vendido, esse pedaço de papel, ele é uma relíquia, né, pessoal? O basquete, o esporte, nasceu desse pedaço de papel e ele foi vendido por 4,3 milhões de dólares, né? Isso seria muito dinheiro em reais, gente. Daria para comprar várias mansões bem chiques nas cidades mais ricas, maiores cidades do Brasil, né? Mas é porque o basquetebol, como ele é muito popular, e nos Estados Unidos, principalmente, os times e os jogos de basquetebol, eles envolvem uma receita de milhões de dólares. Então é muita gente. É um mercado tão milionário quanto o nosso conhecido futebol. Bem, na origem do basquete, ele foi inventado nos Estados Unidos da América, né? No início de dezembro de 1891, tá? No começo de dezembro, na Associação Cristã para Moços, né? Em uma cidade chamada Springfield, no estado de Massachusetts, pelo um professor canadense chamado James Naismith. Nasceu em 1861, falecido em 1940, tá? O professor ele buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos Estados Unidos, né? Se a gente for ver, gente, aqui no hemisfério sul, a gente que mora no Brasil, no começo de dezembro a gente está para entrar no verão, né? Lá nos Estados Unidos é o contrário, então no começo de dezembro eles vão ir para o inverno, enquanto aqui a gente vai ir para um período quente, lá vai esfriar, tá? Então, gente, o professor ele prendeu então 2 cestos de pêssego no alto de uma parede a 3,05 metros, né, de altura. Dividiu-os em 2 times que só poderiam andar com a bola desde que batessem a bola no chão. Você não pode pegar a bola e sair correndo da bola desde os primórdios do basquete, tá? Então não é agora que a gente vai fazer isso, né? Bem, nós temos aqui uma foto do professor, né? Professor Naismith com seus jogadores na Universidade do Kansas, quase já virando para 1900, tá? E aí o basquete evoluiu. Vamos falar sobre a evolução do basquete. O primeiro jogo de basquete foi realizado com uma bola de futebol e o primeiro modelo de cesta, né, possui um fundo. Assim, a cada ponto era necessário subir com escada e tirar a bola lá de dentro da cesta.
O primeiro jogo oficial de basquete ocorreu em 20 de janeiro de 1892, em Nova York, e terminou 1-0. Não demorou para que o fundo da cesta fosse retirado e o jogo pudesse se tornar mais dinâmico, né? As primeiras bolas de basquete possuíam costuras que tornavam imprevisível o seu kick, a sua quicada. Quando a bola é muito irregular, quando a bola é boa, certinha, né? A gente bate a bola e ela volta para a mão. Uma bola dessa irregular, eu acho que a gente bate a bola no chão e tem que ficar buscando ela para onde quer que ela vá, né? Mas era assim que o basquete começou, tá bom, gente? E a bola, gente, foi evoluindo, né? Ela perdeu esses cadarços aí para o fechamento da costura e possibilitou os passes picados e posteriormente os dribles, tá? A bola de basquete, ela permaneceu marrom até a década de 1950, quando assumiu a cor laranja para facilitar a sua visualização pelos atletas e pelos espectadores. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico. O torneio feminino foi só estrear 40 anos depois, em Montreal, em 1976. Então aqui uma foto antiga do pessoal jogando basquete também, ó. Bem, gente, desde então, né, as equipes americanas, elas detêm uma hegemonia, conquistando 23 das 30 medalhas de ouro disputadas nas Olimpíadas. 8 femininas e 15 masculinas, segundo pelo menos até o momento da aula de hoje, né, segundo o site das pesquisas. Em 1946 foi criado a NBA, né, que é NBA, então BA, que é a Liga de Basquete dos Estados Unidos, principal campeonato até hoje. Pela NBA, né, jogar nos principais nomes do basquete mundial. E aqui também uma foto de um jogo de basquete. Isso daqui, gente, aproximadamente pelos anos 70, pelos anos 60, onde esse cabelo era muito comum, né? O basquete no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, um professor americano chamado August Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, em São Paulo, e ele introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram em 1912 e o primeiro clube a adotar a modalidade foi o América do Rio de Janeiro, no ano seguinte. A primeira liga de basquete aconteceu em 1919, também no Rio de Janeiro. Olha só, pessoal, nós estamos fazendo aula em 2021, 102 anos atrás, mais ou menos, né? Também no Rio de Janeiro, e foi vencida pelo Flamengo, tá? Os clubes não têm só equipes de futebol, viu? O Flamengo tem ginástica artística, basquete, vôlei, né? Bem, gente, a primeira seleção brasileira convocada para um torneio ocorreu em 1922, tá? O Brasil disputou os jogos contra a Argentina e Uruguai e sagrou-se campeão. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes em 1959, 63, com a equipe masculina, e 94 com a equipe feminina, comandada por Magic Paula, Hortência e Janete. São 3 grandes jogadoras brasileiras, viu, pessoal? Muito famosas. E nós vemos aqui a equipe delas, né? Se não me engano, em Cuba, nessa época. E lembrando também do Oscar Schmidt, o nosso maior jogador, né, de todos os tempos, detentor da marca de maior pontuador na história do esporte, com incríveis 47,737 mil pontos. Tá? Ele foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987, e essa foi a primeira derrota do time norte-americano em casa. Eu lembro, gente, não nessa época específica, né? Mas eu já lembro de norte-americanos querendo revanche contra os brasileiros depois desse famoso jogo.
Oscar participou da equipe que venceu a temida equipe norte-americana por 120-115. Em 2013, foi nomeado para o Basketball Hall of Fame, né, dos Estados Unidos, o Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter jogado pela Liga Americana. Incrível! O primeiro brasileiro a atuar na NBA foi Rolando Ferreira, em 1988, pelo Portland Trail Blazers. Em 2014, Thiago Splitter sagrou-se o primeiro jogador brasileiro a erguer uma taça do tradicional campeonato americano pelo San Antonio Spurs. Outros brasileiros com título na NBA são Leandrinho, pelo Phoenix Suns, em 2015, e Anderson Varejão, pelo Denver Nuggets, em 2016. Aí aqui a gente tem a foto do Splitter, né? E assim, gente, para complementar o conteúdo sobre a história do basquetebol, vocês podem assistir nesse vídeo, né? Esse vídeo tem a história do basquetebol e todas as regras resumidas, tá? No comecinho do vídeo, que eu quero que vocês assistam, né? Para darem uma olhada na história do basquetebol, tá? Ele vai apresentar, né, nesse primeiro minuto, de uma maneira breve e didática, um documentário sobre a criação desse esporte. É muito interessante também, pessoal. E aí, ó, como atividade, tá? Uma atividade diferentezinha aí para a gente relaxar, para a gente descansar, né? Vocês sabiam, gente, que logotipos de basquete, eles são muito estilosos e bastante usados na moda, né? Em bonés, em camisas. Conheçam alguns logotipos de basquete e façam um desenho, tá bom, gente? Um desenho de logotipo de basquete, podendo inventar, usar algum time que se você quiser copiar, pode também, tá? Criando o seu ou copiando de algum desses, tá? Se vocês quiserem ideias, clique na imagem para acessar muitas ideias também. E para concluir a aula de hoje, né? Então, gente, o basquetebol é um dos esportes mais praticados no Brasil e do mundo, né? Sendo bastante popular em parques, em grandes cidades. E aí, pessoal, eu queria saber como foi conhecer um pouquinho só da história desse esporte, né? Façam as atividades propostas para essa aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham vocês todos uma ótima semana.